Beleza, gente? Vamos passar então pelas etapas do processo trabalhista que a sua empresa vai enfrentar, tá? Aqui a gente não vai discutir processo, né? Lei processual, não vamos entrar nos pormenores. Aqui vai ser somente apresentado um panorama geral para você entender como que funciona, em que parte do seu processo está, em que momento as provas serão apresentadas, em que momento cada coisa vai acontecer, tá bom? Vamos lá. As etapas, então, vão ser divididas aqui nesse vídeo em 4 tópicos, né? A citação e a defesa, audiência e instrução, sentença e recurso e o cumprimento de sentença, tá? Eu repito, essas etapas, assim, elas têm várias... Eu repito, essas etapas, elas são cheias de pormenores ali pelas quais a gente não vai entrar. Esse vídeo não é vídeo para advogado, é vídeo para as partes entenderem como funciona o processo, né? Isso aqui vai poupar muito tempo de uma reunião, de um atendimento, tá? De uma consulta. Então, vamos lá. Citação e defesa. A minha empresa recebeu uma citação. Chegou o oficial de justiça, ou por carta, ou via oficial de justiça, chegou lá e você viu que o seu funcionário ou seu ex-funcionário entrou com uma ação trabalhista contra você, tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é ler atentamente a citação e procurar um advogado, tá? E aí, por que é interessante ler atentamente a citação? Porque a partir do momento que você recebe, ali já está contando um prazo de defesa. Ou são 15 dias, ou tem que apresentar a defesa até a primeira audiência, depende de como tá ali e depende do rito, entendeu? Então, a defesa é para daqui 15 dias, você precisa correr muito para procurar um advogado. A defesa é só até a apresentação da defesa até a data da audiência. E aí você vê que tá ali, já tem a data da audiência para dali 4 meses. Então, você pode respirar um pouquinho, né? Procurar com calma um advogado, tá? Verificar a situação das partes. Por que verificar a situação das partes? Ora, você precisa ver se quem entrou com a ação era teu funcionário ou era um prestador de serviço, era alguém que estava ali na tua empresa, entendeu? Ver se os pedidos ali minimamente feitos têm alguma coerência, entendeu? Você já pode pegar um arcabouço ali do que você lembra, do que aconteceu para ele ter saído, o que está acontecendo com ele na empresa, para você já começar a interiorizar essa ação trabalhista. Interiorizar na sua cabeça e você vai precisar passar isso para o seu advogado, tudo, absolutamente tudo, o que aconteceu com esse funcionário, né? Passo 3, reunir todos os documentos, né? Tanto você quanto o seu advogado vai precisar ter acesso e quanto mais documentos, melhor, tá? Aí, quais documentos são esses? Os documentos, primeiro, documentos básicos, né, em relação a relação de trabalho, que é a rescisão foi feita direitinho, o contrato de trabalho foi feito na CLT, certinho. Ah, era uma prestação de serviço, o cara tá pedindo vínculo empregatício e o cara era só terceirizado. Tem um contrato, tem as formas de pagamento, tem o contato com com a empresa terceirizada, né? Quem que dava ordens para ele? Ah, é um acidente de trabalho que ocorreu na sua empresa? Ocorreu mesmo? Teve o CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho? Ah, pede insalubridade? Na sua empresa tem o laudo de insalubridade, tem o PPRA, tem o laudo ergonômico, tudo mais. Então, todos esses tipos de documentos e cada tipo de ação demanda um tipo de documento diferente, tá? Olerite, ficha financeira, comunicação de demissão por justa causa. Se a demissão foi por justa causa, você tem testemunha, tem gravação, tem tudo, absolutamente tudo que envolver os pormenores do caso, você precisa reunir e apresentar para o seu advogado. Por quê? Esse advogado, o seu advogado, no caso, ele vai na contestação ter que apresentar todo esse tipo de defesa, entendeu? Todas as provas, tudo, absolutamente tudo que for matéria de defesa precisa ser apresentada na contestação, inclusive esses documentos, tá? Lógico, se tem algum documento, algum laudo, alguma perícia que vier depois do prazo de defesa, você pode apresentar também, mas aí precisa justificar certinho que é uma prova nova, que você não tinha acesso a essa prova antes da apresentação da defesa e tudo mais, tá bom? Por último,
seu advogado fará a confecção da defesa. Essa fase é importante porque é nessa hora em que o advogado e o empresário, eles vão ficar, ó, vou falar isso, é isso mesmo? Ah, tá, posso alegar aquilo? Em relação àquela situação, como é que era feito? Entendeu? O diálogo, né, nesse momento será muito intenso, tá? Deve ser intenso para no final da confecção dessa defesa, o advogado poder entregar, pegar um ok do empresário, e falar assim, não, realmente era isso que aconteceu. Então, a forma como está explicado tá ótima pro juiz ler, tá? Uma coisa interessante para ser falada aqui nesse momento é que nem tudo da versão do empresário, ou então como ele quer que apareça, é conveniente para a defesa trabalhista. Por isso que é importante o advogado especialista, o advogado que tem intimidade com essa matéria, né? Porque não vai escrever tudo da forma como o empresário quer que escreva, aí o juiz vai entender como uma confissão, alguma coisa. Então, essa troca de informações, de experiências, tanto do advogado que precisa explicar para o cliente, ó, eu tô colocando esse fato desse jeito porque é dessa forma que o juiz vai entender. Entendeu? Ah, mas eu não. Mas era de outro jeito que acontecia. Aí fala assim, ó, fulano, se eu falar desse jeito que acontecia, da forma que você quer, o juiz vai entender isso como uma confissão. E não era isso que acontecia. Entendeu? Então, na hora da confecção e protocolo da defesa, tudo tem que estar alinhadinho, tá bom? Vai, segunda fase. Audiência e instrução. Passada a parte da petição inicial, que é quando o reclamante ele entra com a ação e a parte da defesa, e aí tem a impugnação. O que é impugnação, né? Antes de entrar na instrução em si, a impugnação é tudo que você coloca de documento na defesa, suas alegações, o reclamante, que é quem propôs a ação, ele ainda vai ter oportunidade de falar assim, não, ó, isso aqui é, isso aqui não é, isso aqui é, isso aqui não é, tá? Aí a gente vai entrar na audiência de instrução, tá? A audiência e a instrução, tá? Dependendo do rito, terão duas audiências ou uma só, né? Ou pelo menos duas fases ali, né? No rito ordinário, que são ações que são acima de 40 salários mínimos ali, serão dois momentos. Um é a audiência de conciliação, tá? Na audiência de conciliação, é o primeiro momento em que as partes vão ter contato com o juiz ali presencialmente ou via telepresencial, né? E só será discutida a proposta de acordo. Fulano, tem uma proposta de acordo? Não tem. Ciclano, tem outra proposta de acordo? Não tem. Entendeu? E aí, nessa fase, não vai ser ouvido testemunha, não vai ser produzido nenhuma prova, pode espernear, pode querer perícia, nada. Tá bom? É só para ver se tem acordo ou não. E aí, passada a primeira fase ali, o teu advogado, ele já vai saber se é negócio fazer um acordo, propor um acordo ali ou não, tá bom? De acordo com as provas que tem. Porque às vezes a empresa ela fez as coisas corretas, só que não documentou da maneira correta, né? Ah, fez a demissão por justa causa, teve motivo lá, o cara fez tudo que merecia a demissão por justa causa, só que não tem a documentação. E nesse caso, por exemplo, o ônus de provar o motivo da decisão, da rescisão, é da empresa. Entendeu? Então, para mim, um ditado que rege a justiça do trabalho, né, em relação às provas, né, é aquele ditado da mulher de César, né? Não basta ser honesta, tem que parecer ser honesta. Então, por isso que a questão da documentação é muito importante, tá? Então, a primeira fase dessa parte de audiência e instrução é pensar seriamente em uma proposta de acordo, tá? Às vezes deixar o orgulho de lado, às vezes fala assim, ó, o cara tá querendo roubar dinheiro da minha empresa, o cara tá me extorquindo, tá me chantageando. Aí o teu advogado vai falar assim, fulano, empresário, é bom a gente fazer um acordo. Pelo que você me apresentou aqui, ó, por mais que a tua versão seja verdadeira e seja verdade, o juiz não vai acreditar. Entendeu? Precisava dessa e daquela prova e infelizmente você não tem. Então, é melhor a gente ir atrás de um acordo nisso. Ou então não. Não, ó, a demissão, vou pegar o exemplo da demissão por justa causa, por exemplo. A demissão foi lisa, tem documento, tem gravação, tem testemunha, tem tudo, tá gravado, tá assinado, todo mundo transcreveu lá, então não tem o que titubear. Vamos para cima dele. Beleza? Em alguns casos, já na fase instrutória do processo, é necessária uma perícia, né?
um acidente de trabalho, um ambiente insalubre, é um trabalho perigoso, né? Então, por mais que a empresa, vamos lá, insalubridade, por mais que a empresa já tenha os laudos de insalubridade que são necessários para determinados tipos de atividade econômica, né? Inevitavelmente, se a ação trata de algum assunto que requer a perícia, essa perícia será feita novamente, em via judicial. E aí, o empresário ele tem a oportunidade de indicar o assistente técnico, indicar o seu técnico de segurança do trabalho, para acompanhar essa perícia, né? Indicar o próprio perito, a própria empresa terceirizada que fez a perícia para a tua empresa e acompanhar essa perícia, né? E aí, passado a perícia, né? O perito ele vai colocar no processo o laudo pericial e as duas partes, né, tanto o reclamante quanto o reclamado, terão oportunidade para se manifestar acerca desse laudo pericial, tá bom? Já entrando na audiência de instrução, ou então, se for, lembra que eu falei que tinha um rito ordinário? Se for no rito sumaríssimo, né, que aí as audiências tanto de conciliação e de instrução, elas são reunidas num ato só, tá? Serão ouvidas as partes, ou pelo menos oportunizada a oitiva das partes, que é o advogado da defesa, ele vai querer optar por ouvir a parte autora e o advogado da parte autora pode querer optar por ouvir o preposto ou sócio ou o dono da empresa reclamada, tá? E por que é importante, importantíssimo essa fase do processo? Essa oitiva das partes, porque é nessa hora em que o advogado da outra parte pode arrancar alguma confissão da parte autora, né? O advogado da parte da empresa pode arrancar alguma confissão. Fulano, mas você não fez aquilo mesmo? Aí o reclamante, fiz sim, agi daquela forma, entendeu? E é nessa hora, tudo que a parte for dizer, tanto de um lado quanto de outro, que for contra ela, o juiz vai entender como confissão. Tudo que ele disser a favor, o juiz vai entender como não vai considerar, entendeu? O reclamante vai lá e vai preparado para falar tudo a seu favor. Não, realmente eu fazia muita hora extra, minha demissão foi injusta, o trabalho era insalubre, o juiz fala assim, ok, tudo isso já tinha na petição inicial. Mas se por acaso algo divergir, né, do que ele disse na petição inicial, aí o juiz vai, opa, tem uma confissão aí. E a mesma coisa serve para o preposto. Na defesa vai estar lá, não, a demissão foi legal, o ambiente era salubre, tudo que toda a jornada de trabalho do reclamante estava consignada em cartão ponto, né? O juiz vai falar, beleza, isso estava escrito na petição, na contestação, né? Contudo, se por acaso o preposto da empresa fala assim, às vezes ele batia o ponto e voltava a trabalhar, aí o juiz vai entender como uma confissão, tá bom? Por fim, né, que encerra essa parte instrutória do processo, é a oitiva de testemunhas. E nisso, a gente precisa entender que a justiça do trabalho, ela é uma das áreas do direito em que a prova testemunhal tem mais força, tá? Por quê? Quem vai ser ouvido geralmente vai ser algum empregado da empresa também, ou ex-funcionário, ou algum cliente que está sempre lá, entendeu? Ou a esposa não pode, né? Ou alguma prestadora de serviço, terceirizado. E nessa hora, a prova testemunhal, se ela for bem casada com a alegação da parte que for, ela ganha muita força. Ela ganha força tanto por si própria, quanto para confirmar os outros elementos de prova já colocados no processo. E é lógico, o bom advogado ele vai tentar pegar contradições entre o que a testemunha está falando e o que está escrito, ou então o que a parte falou. Tá? É nessa hora também que se, por acaso, o advogado de uma parte ou outra entender que aquela testemunha ela é parcial, né, é o momento dessa testemunha ser contraditada. O que é ser contraditada? É nesse momento em que um advogado da parte contrária vai falar assim, excelência, essa testemunha ela é parcial, ela tem interesse na causa, ela é amigo do reclamante. Né? Olha lá, olha o tanto de foto deles junto aqui, bebendo, um vai na casa do outro, vão em chá de bebê, comemoram o ano novo junto. Então, essa testemunha é amigo do reclamante, então ele quer beneficiar o reclamante. Aí o juiz ele vai fazer essa averiguação, vai perguntar, é amigo, tal, e ele vai ouvir a testemunha como testemunha, ou seja, considerando que aquilo que ela vai dizer é verdade, ou vai ouvir apenas como informante, né, que tem uma força probatória menor.
tá bom? Passada a parte de instrução, a gente vai para a sentença e eventual recurso, né? Por que eu já coloquei o recurso? Porque se o resultado da sentença for satisfatório para a empresa, né? Ou se você for reclamante e estiver ouvindo, você não vai querer recorrer, mas provavelmente a parte contrária vai recorrer, né? Igualmente, se o resultado for insatisfatório. Se o resultado for insatisfatório, a empresa vai querer recorrer, ou né, quem ficou insatisfeito vai querer recorrer. E por que aqui eu coloquei resultado satisfatório e insatisfatório ao invés de vencedor e perdedor? Né? Por quê? Quando você for atrás de um advogado para tratar da sua ação, provavelmente ele vai falar assim, ó, isso aqui não tem como ganhar, mas isso aqui tem como ganhar. Vamos se preparar para perder isso aqui, mas ganhar isso aqui? Né? O bom advogado, e ali eu entro um pouquinho na atividade jurídica em si, não é aquele advogado que vai ganhar 100% das causas. Tem coisa que não dá para ganhar. Empresa, se você não pagou as verbas rescisórias e o reclamante entra pedindo as verbas rescisórias, você não tem como provar isso, você pode levar 10 testemunhos que falou. Mas se não conseguir, ó, tá aqui o comprovante de pagamento, você vai perder. E o advogado que falar, ó, não, vamos ganhar, cara, tá errado, né? O advogado, ele tem que ser, ele não pode ser aventureiro. Tem que ter o pé no chão. Isso aqui dá para ganhar, isso aqui não dá para ganhar. Então, o resultado satisfatório ó, eu falei que a gente ganhava isso e perdia aquilo, e na sentença foi a gente ganha isso, aquilo e perdemos aquilo. Mesma coisa para o reclamante. Ó, reclamante, a gente vai entrar, a gente vai pedir o dano moral, a gente vai pedir essas verbas aqui, tudo mais, né? A gente não sabe como o que a empresa tem de documento lá, o que realmente aconteceu de fato. Provavelmente a gente vai ganhar isso, perder aquilo, mas a gente vai ganhar isso e aquilo. E a sentença satisfatória vai ser, ó, a gente ganhou aquilo, perdemos aquilo porque estava difícil de provar, mas ganhamos aquilo e aquilo. E em qualquer das situações, pode haver recurso. Ó, a sentença foi uma surpresa. Estava mais do que provado que tal fato ocorreu, mas ainda assim o juiz não deu. Né? Ou o juiz ficou certamente provado 100% que a demissão foi por justa causa, mas o juiz foi lá e reverteu a demissão por justa causa. Então, vamos recorrer somente nesse ponto ou somente naquele ponto. Tá? Falamos da sentença e aí a gente vai para as razões ou contra-razões. A parte que apresentar um recurso, e ambas as partes podem apresentar recurso, a partir desse momento vai abrir prazo para a parte contrária se defender. Se o reclamante entrou com recurso, a reclamada vai se defender. Se a reclamada entrou com recurso, o reclamante vai se defender. Se os dois entraram com recurso, os dois vão se defender e aí tudo vai subir lá para o tribunal, tá? Então, são as razões do meu recurso ou as contra-razões do meu recurso. Em segundo grau, a gente não vai ter esse tanto de procedimento como teve no primeiro grau. Não vai ter audiência, não vai ter oitiva de testemunha, não vai ter perícia. O que vai ser discutido lá vai ser só matérias de direito e eventual análise de prova, o que o juiz observou, o que o juiz não observou. Tá? Não vai ter audiências. O que vai ter é apenas uma sessão de julgamento, né, na qual o advogado ele vai poder ir lá fazer uma sustentação oral, ir no tribunal ou fazer de maneira telepresencial, né, justificando as razões ou as contrarrazões do teu pleito, né, do teu pleito recursal ou as contrarrazões que impedem e vão impedir o sucesso recursal da outra parte, tá? E essa atuação em segundo grau, ela é bastante utilizada em casos de grande vulto, assim, ou então de matérias muito controversas. E aqui eu vou ser bem sincero, tá? Matérias que a gente chama pacíficas, né? Elas, provavelmente, os desembargadores, eles já vão com o julgamento pronto, não tem muito o que discutir. Apresentou A mais B é igual a C, D mais E é igual a F, entendeu? Não tem muito o que alterar a conta. Com licença. E aí, é lá com os desembargadores no segundo grau, aqui no Paraná, é lá em Curitiba, todas as capitais dos estados, né? Que vai sair um acórdão, ou seja, que é uma segunda decisão acerca do teu processo. Tá? E aí, desse acórdão, até existe a possibilidade de caber mais um recurso que vai lá para Brasília. Só que isso é muito difícil. Provavelmente,
a esmagadora maioria dos processos terminam ali no segundo grau, tá? Porque o que vai subir para Brasília são uma flagrante contrariedade à lei, ou súmula, ou entendimento já pacificado, que geralmente não acontece, tá? Se acontecer, o advogado, tanto da empresa, do reclamante, vai saber agir nesse momento, tá bom? E aí, esse acórdão é a decisão, tá? A decisão do relator e mais 2 desembargadores ali que vão formar um colegiado para decidir. Na maioria das vezes, esse acórdão vem com decisão unânime, tá? Mas se por acaso vier um 2-1 e você for o perdedor, ainda assim tem meios, né, para recorrer e tentar subir, para tentar uniformizar essa decisão, tá bom? Então, supondo que a regra aconteça, a regra aconteça e não a exceção, né? Que é o processo, a discussão acabar no acórdão de segundo grau. A gente vai porque a gente chama de cumprimento de sentença, que é o momento processual na qual o que precisa ser pago vai ser pago, né? Tanto para o reclamante ou a sucumbência, né? Justiça gratuita e tal. O advogado vai explicar esses pormenores para você, tá? E o cumprimento de sentença, a gente vai dividir ali alguns passos também, né? Primeiro, é o cálculo. Vamos supor que a empresa perdeu em algum tópico do processo. Ah, perdeu as horas extras, perdeu as verbas rescisórias. Necessariamente, essas verbas vão passar por um cálculo. Tá? Não vai ser o seu contador ou o contador do reclamante que vai fazer esse cálculo. Vai ser um contador ali do próprio Tribunal do Trabalho, tá? Que vai realizar esse cálculo. E desse cálculo, né, não tem mais o que discutir. Ah, vai calcular hora extra? Não tem mais como discutir se teve hora extra ou não. Só vai discutir os parâmetros que a sentença ou acórdão estipularam para calcular a hora extra. Ah, tantas horas por dia, tem que ver a folha ponto, bater com o que já foi pago, e aí o contador vai fazer esse trabalho. Se por acaso desse cálculo tiver algum erro, algum equívoco, né, em relação a forma do cálculo, a forma como o cálculo foi feito, alguma alíquota utilizada, algum parâmetro utilizado errado, alguma correção, enfim, qualquer coisa em relação ao cálculo, né, o cálculo em si, a gente tem um instrumento que se chama os embargos à execução. Né? Os embargos à execução é para rediscutir esse cálculo, no qual a gente vai pegar o cálculo apresentado pela Justiça do Trabalho e aí a gente vai necessariamente ter que apresentar um cálculo, aí a gente paga um contador ou nós mesmos fazemos esse cálculo ali, né? Se for flagrantemente errado, advogado é ruim de conta, geralmente, né? Geralmente tem um contador ali que é o braço direito em questões de cálculos trabalhistas e tudo mais. Mas a gente vai pegar o cálculo da Justiça do Trabalho e contrapor a um outro cálculo. Né? Falou assim, ó, essas horas extras foram calculadas de maneira errada. Foram calculadas em 50%, em 100% quando deveria ser 50%. Então, a gente tem que apresentar o cálculo que a gente acha correto. E aí, a outra parte vai ser intimada para se manifestar, vai poder apresentar alguma conta, manifestar a favor ou contra o cálculo também, né? Vai ter o começo da execução vai discutir se o cálculo está certo ou não. O cálculo está certo, ficou ali, o cálculo está correto, já está decidido, está tudo certinho, então a gente vai para o pagamento, né? O juiz vai intimar a empresa para pagar aquilo ali, ó, paga em tanto tempo o verbo. Caso não haja o pagamento, o juiz já vai mandar bloquear valores da empresa ou então mandar penhorar bens. Entendeu? Por quê? Vai ser um aviso, ó. A empresa ficou devendo 25 mil para o reclamante. Intimou lá para pagar em 48 horas, ou então em alguns dias. Ou a empresa não optou por fazer o parcelamento legal lá do artigo 916 do Código de Processo Civil, né? A empresa não fez nada. Então o juiz vai mandar bloquear aquele dinheiro da conta da empresa. Aí quando bloqueia o dinheiro, é um escarcéu. Né? É bom que o advogado não deixe chegar a esse ponto de bloquear. Ou vai penhorar algum bem. Entendeu? Ou vai penhorar algum bem. Se isso não ocorrer, e a dívida for paga, parcelada, ou tiver um acordo em execução trabalhista, isso ocorre muito, né? Porque aí a empresa fala lá, ó, não temos condição de pagar 25 mil reais à vista, pode ser em 5 de 5 mil. Aí conversa com o reclamante, às vezes tem até alguma audiência em execução e faz um acordo, tá?
Por fim, com o adimplemento da dívida, o processo vai ser arquivado, tá? É interessante a gente notar aqui, então, apenas um apontamento, tá? O acordo, ele pode ser feito em qualquer fase do processo. Tá? Antes do trânsito em julgado, o acordo pode ser feito em qualquer fase do processo. Então, se o acordo foi interessante, viu que na sentença levou um revés e a pretensão recursal não é negócio ou é muito negócio, você pode usar todas as fases do processo para argumentar com o advogado da outra parte. Lembrando que a parte conversa com a parte, e o advogado conversa com o advogado. Tá bom? Não caia na besteira, eu sou empresário, quero ir lá conversar diretamente com o advogado do reclamante, ou então eu sou empresário, quero que meu advogado converse diretamente com o reclamante e dê uma prensa nele. Não, isso é antiético, tá? Então, se for buscar o acordo, sempre conversa nesse quadrado, né? Advogado com advogado, parte com parte. E de preferência, todos juntos. Para todo mundo poder falar dos riscos e benefícios do acordo. E aí, às vezes, evitar uma condenação muito maior. Ou então, um reclamante que está precisando de muito dinheiro, está precisando de dinheiro agora, não ter que esperar 1, 2 anos até conseguir receber essas verbas. Beleza? Então, essas aqui foram as etapas do processo trabalhista. Reitero, falei brevemente, né? Cada etapa tem seus pormenores ali, que talvez seja objeto de algum outro vídeo, tá? Mas esse conteúdo aqui foi só para esclarecer, né? Pelo menos em grandes partes ali, as etapas do processo, para facilitar o entendimento do empresário e do reclamante também, né? Acerca das etapas do processo. Porque, lógico, é a saúde da tua empresa que tá em risco, né? Imagina lá um processo de 100 mil e você não sabe o que está acontecendo e tudo mais. O bom empresário está de olho em tudo, né? Então, é muito bom ficar por dentro de tudo que está ocorrendo. Beleza? É isso. Muito obrigado e até a próxima.